Tem isso também. Eu acho que se eu ficasse de lado eu não ia gostar não, porque ia parecer meu papinho. Tem que ser de frente. Oi, gente. Hoje a gente tem 2 lapelas. Hoje a gente tem 2 lapelas. E pode ser que a gente se interrompa muito nesse processo, então. Na verdade, eu tenho muita mania de atravessar a Júlia, tadinha. Não, mas eu posso fazer isso também. Mas, só pra contextualizar, esse é o 2º episódio do Biju, nosso podcast, em que a gente conversa como pessoas normais na internet, sem ficar, tipo, querendo te vender alguma coisa ou performar e coisas assim. Sem roteiro algum, apenas a gente falando. Como se você estivesse conversando com a gente enquanto a gente faz coisinhas. Qualquer coisa. Hoje a gente escolheu fazer cerâmica fria. Mais conhecida como biscuit. O famoso biscuit. Que eu acho mais legal do que chamar de cerâmica fria. E eu descobri hoje que é cerâmica fria, que é biscuit. E aí é isso aqui. E aí ele é tipo uma massinha pra adultos, mas o legal é que ele seca e aí ele vira algo, né? Ele fica sequinho e vira um objeto mesmo que você usa. Aí eu decidi fazer um bicho-pau. E agora eu achei engraçado que ele chamou bicho-pau e você tá fazendo um negócio que você tá zoando desde o início, que ele tá meio fálico. Esse episódio não é mais 18, tá tudo bem. Mas isso aqui é um cacto. E eu tô fazendo... De todas as coisas que eu poderia escolher para fazer, eu escolhi fazer um cacto. Não sei se vai dar pra ver, mas tipo assim, eu escolhi fazer um cacto. Por quê? Eu queria um porta-joias. E aí eu pesquisei porta-joias de biscuit no Pinterest e aí apareceram várias coisas. Eu criei um hiperfoco em biscuit em questão de minutos e aí eu já procurei tinta pra comprar e aonde comprar, porque esse aqui é da Júlia, eu quero um pra mim. E aí é isso. E aí eu vou fazer um porta-joias. E eu descobri que tem várias coisas que se pode fazer com biscuit. Porque eu ficava pensando assim, vou comprar biscuit? Vou fazer o que com isso? E já dá pra você fazer tudo que você fiquei, quiser. Tipo, dentro do assunto do último vídeo, a gente tá fazendo atividades de lazer. Tipo, você aprender um lazer adulto sem ser festa ou beber, né? Sim. Tá dentro do último vídeo. A gente viu um vídeo da Elora, porque a Elora postou um vídeo falando sobre beber também. A gente ficou tipo, pô, não acredito, porque eu não tinha editado ainda o nosso vídeo, mas a gente já tinha feito ele. E aí ela falou muito sobre ter sido um adulto que já sabia ter outras atividades de lazer que não envolviam beber, né? E sim. A Júlia tem muitos hobbies manuais, como todo mundo vê nos perfis dela, de pintar, de cultivar coisas. E corporais também. Já fez capoeira, já fez várias coisas. E aí ela falou assim, amiga, sim, vamos fazer algo. Aí inicialmente ela tinha me chamado pra pintar, né? E aí, só que tem cerâmica fria aqui. E aí é uma coisa que ela nunca tinha feito, uma coisa que eu nunca tinha feito. Nunca fiz. Fazer. Aí hoje a gente tá fazendo. E se você quiser parar e começar a pintar, pode também. Livre. Aqui não temos regras. Eu queria pintar ele, mas aí tem que esperar secar. Meu Deus, a vida precisa de tempo. Amiga, mas sabe o que tá engraçado? A proporção desse braço aqui. Tá tipo um cacto que fez assim, ó. Não, é porque ele caiu, véi. Era pra ele estar assim, ó. Ficava bonitinho. Isso. No episódio, a gente falou que ia falar sobre um negócio que a Bia tinha postado no story, que era sobre amadurecer ou ser adulto e se apaixonar de novo por quem você era com 14 anos, né? Um negócio assim. Só que aconteceu que nas nossas vidas pessoais, a ansiedade está muito evidente, assim, ultimamente. Então eu falei pra ela se a gente não poderia conversar sobre ansiedade. E aí ela falou sim. E aí eu falei, então vamos conversar sobre ansiedade. Gente, eu e a Bia não somos profissionais da saúde mental, não somos da área da saúde mental, não somos psicólogas, não somos psiquiatras. Então, nada do que a gente vai falar aqui é uma diretriz ou é algo relacionado à profissão da saúde mental. E, não, tipo, nada é oficial nem nada. A gente vai relatar nossas experiências pessoais e coisas que a gente quiser falar, como a gente conversaria uma com a outra tomando um café ou fazendo isso aqui. A gente vai literalmente conversar uma com a outra. Então, se você se identificar, se você vê que você tem problemas com ansiedade... E hoje no minicurso o professor tá falando, né, isso chama viés de confirmação. O nosso discurso tem viés de confirmação, que é tipo assim, o que a gente fez, ou o que a gente sente, ou o que a gente passa. Pra gente, viés de confirmação. Tipo assim, pra gente é isso, ok, mas não pode ser usado como exemplo, não pode ser usado como... então se elas fizeram isso, é assim. Ou se elas não fizeram isso, é porque não é assim. Nada a ver. Então assim, se você tem problemas com ansiedade e tudo, considere, né, um psicólogo, uma terapia, um psiquiatra, né, procure ajuda profissional se você realmente tiver um problema. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado diagnosticado, né, e me medico hoje em relação a isso, sem problema nenhum, e sem vergonha nenhuma, porque quando a gente tem uma doença física a gente toma remédio, quando a gente tem uma doença mental a gente também precisa tomar remédio, tá tudo bem. Tanto é que eu acho que a Bia talvez tenha também. Ela ainda não foi ao médico, estamos recomendando que vá, né? Mas estamos vocês. Eu. Não, mentira, ela e mais algumas pessoas que eu converso.
né? Estou recomendando que vá pra poder ver, pra trazer mais saúde no dia a dia, cara. Porque é muito sofrimento, assim, ter um transtorno de ansiedade, né? A gente fala muito de ansiedade nas redes sociais e tal, por uma coisa até meio batida. Mas o transtorno de ansiedade mesmo em si, ele é extremamente cansativo. É a palavra. Sofrido, ele te mina. Você não consegue funcionar como um ser humano normal. Sei, você conte a sua trajetória. Em relação à ansiedade? Sim, porque eu preciso de você, que você conte a sua pra eu contar a minha. Porque a minha é influenciada pela sua. Não que ela tenha me passado ansiedade, não que a ansiedade seja transmissível. Como assim? É porque, tipo, eu converso muito com você sobre isso pra refletir sobre eu procurar ajuda ou não, sabe? Ah, tá. Então, minha trajetória com ansiedade começou no último ano do ensino médio. Eu não fui uma criança ansiosa, eu era uma criança empolgada e eu era ansiosa pra, tipo assim, tem uma excursão, tem algo assim, eu ficava ansiosa, mas não era ansiedade patológica, né? Porque a ansiedade, ela é um sentimento normal, que todo mundo tem, você precisa dela pra sobreviver, assim como o medo, assim como a raiva, né, e tudo mais, mas tem um ponto que ela fica patológica. Então, olha que interessante, cara, eu acho muito doido isso. Foi em Porto Seguro, sabe aquela viagem que o terceiro ano faz pra Porto Seguro? Aí, principalmente no terceiro ano, eu tava com um pouquinho de nóia, assim, de ficar doente, de ter problema de saúde, porque eu tava tendo muitos problemas, assim, hipoglicemia reativa. Hoje em dia, aqui em casa, eu e minha família, a gente descobriu uma condição que chama espectro da hipermobilidade, aí ele acarreta desautonomia. Desautonomia é basicamente uma disfunção do seu sistema nervoso autônomo. Então, você tem pressão baixa, você precisa dormir mais que as outras pessoas, você tem um pouquinho menos de disposição, a rotina te tomba um pouco mais do que tomba as outras pessoas. Então eu tava tendo esses problemas um pouco aí de saúde, porque era terceiro ano, a rotina tava muito puxada. E lá em Porto Seguro, né, você já chega, tem muita festa, tem muita coisa, dorme muito pouco e tudo, e aí teve um dia que teve uma festa na piscina. E aí essa festa na piscina foi muito legal mesmo, só que eu peguei muito vento no corpo, assim, vento depois da festa da piscina. E eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a ficar com medo de ficar doente por causa desse vento que eu peguei na festa da piscina, que eu tava de biquíni molhado, nananã, eu já tava com todos esses problemas de saúde, nananã. Provavelmente já tava também com um início ali de ansiedade. E aí eu comecei a ter uma dor no peito muito forte. E aí eu fiquei muito nervosa, porque eu não sabia que isso era um sintoma de ansiedade, eu achava que eu tava com algum problema mesmo, algum problema físico, tipo, sei lá, pneumonia. Juro. Você tem um pouquinho disso, né? De ser um pouco hipocondríaca. Hipocondríaca, eu tenho uma tendência um pouco hipocondríaca. Então... Muito. Pouco não. E aí eu fui... Só que aí já tava perto do horário de uma festa, eu fui pra essa festa, eu tentei relaxar na festa, mas eu não consegui muito bem, porque eu ficava pensando naquela sensação no meu peito e tal, que tava doendo, eu não sabia o que era. Mas aí, beleza, passou a festa, no dia seguinte, quando eu acordei, eu fui na enfermaria, para as enfermeiras lá poderem ver o que era, né, me examinar e tal. E aí eu contei pra elas, relatei o que eu tava sentindo e tudo mais. E aí a moça, né, a enfermeira virou pra mim e falou: então, isso tá parecendo ansiedade. E aí eu fiquei: ansiedade? Tá doendo meu peito? Por causa de ansiedade? Tipo, não entendi nada. Aí depois da enfermeira eu fui pro médico, aí o médico ficou tipo: cara, eu não vou te receitar um ansiolítico, porque não faz sentido. Aí claro que não, né? Porque eu tô aqui em Porto Seguro, você é o médico do hotel, do monte de adolescentes, você não vai me receitar um ansiolítico. Aí eles me deram um calmantezinho lá de passiflora, mesmo, um negócio assim, e vai embora. Aí eu contei pra minha mãe e tudo mais, só que eu fiquei sentindo aquele aperto no peito por muito tempo. E aí, cara, depois desse dia, em 2019, que eu tive aperto no peito, nunca mais ele me abandonou, assim. Tipo, eu nunca tinha tido antes, nunca tinha tido esse sintoma de ansiedade, nunca soube o que era. E aí, 2019 pra frente, até hoje, é um aperto no peito constante, quase todos os dias. Que loucura! Tipo assim... menina, não é fácil não. Então, mas é que eu fico pensando... Não lembro de um momento da minha vida em que eu vivi sem ser da forma que eu vivo. Sim. Tipo assim, eu não tenho uma data específica pra falar. A partir daquele momento foi quando, tipo, desenvolvi sintomas. Entende? Eu acho que ao longo da minha vida eu sempre tive mais ou menos ansiedade. Dependendo do contexto que eu tava vivendo. Mas
mais do que isso também, dependendo de pra onde a minha atenção tava direcionada, porque de uns tempos pra cá, eu venho identificado, eu faço terapia há 3 anos. Eu percebi um padrão na minha terapia, assim, que eu sempre tô caçando o problema em algum lugar. Tipo assim, minha atenção tá sempre voltada pra algum ponto da minha vida, e aí aqueles pensamentos me geram sofrimento e angústia. Tipo assim, uma coisa que eu falo recorrentemente com a minha psicóloga é: existe uma realidade de uma pessoa que acorda e pensa assim, tá aí, num dia. Tipo assim, existe, porque o meu primeiro pensamento do dia é tipo assim, abrir os olhos, o que será que vai ser o problema hoje? Tipo assim, qual será que vai ser o motivo do meu completo desespero? Eu racionalizei isso na terapia, mas eu não... Mas eu não pensei isso. Tipo assim, eu não penso isso. Tipo, ai, qual vai ser meu problema? Eu não penso. Mas assim, inconscientemente eu vou decidir algum motivo. Eu tive uma interação com uma pessoa que eu não gostei, tipo, do jeito que eu falei. E aí eu vou ficar pensando sobre aquilo. Aí a partir daquele momento, aquele vai ser o problema do meu dia. Antes disso, não existiu um dia bom. Tipo assim, existiu um dia bom. Mas aí a partir daquele momento, o dia já foi completamente arruinado por aquele momento, e aí antes eu não penso no antes. Tipo assim, até então tava tudo ok, e aí, entendeu? Eu não consigo pensar, só aquele foi o problema do dia. Mas como que isso se manifesta em você? Tipo, porque eu sei que eu tô ansiosa, eu sei que eu tô porque meus sintomas são muito físicos, então eu começo a sentir desconfortos no peito e na garganta, principalmente aqui, assim, loucura, sabe? E aí o meu desconforto vem disso. Quando eu tenho uma crise mesmo de chorar e tudo, eu sinto esse desconforto muito me aperta muito. Me aperta muito e tudo mais. Então, tipo, se você não sente coisas físicas, como que você sabe que tá te atrapalhando? Como? Como que fica? Engraçado que se fosse físico, eu não sentiria que estaria me atrapalhando. Porque assim, eu já vi pessoas falando assim, a minha sensação é que ao longo do dia eu sou um cérebro ambulante. Tipo assim, é aquilo que a gente fala, tipo assim, você não é seus pensamentos? Aham. Quando eu tô em extrema ansiedade, eu sou meus pensamentos. Tipo assim, eu não reparo eu tô sempre dentro da minha cabeça. Tem vezes que eu chego na terapia, a Ana Carolina me pergunta, tipo, tem algum problema me atormentando. E aí eu falo com ela, e aí ela, tá, mas e aí, como é que tá a faculdade? Como é que tá as suas amigas? E eu assim, cara, sei lá, na última semana eu não pensei sobre nada além do que eu te contei agora. Tipo, eu não sei como é que tá a faculdade. Eu não sei como é que tá a minha relação com os meus amigos. Se eu tenho algum problema, aquele é o meu 100% do meu... Toma 100% do meu tempo. Olha, que doideira. Então eu tô sempre pensando naquilo. E aí é um pouco exaustivo, porque eu fico racionalizando. Você some ali, né? Por um momento. E vira... Sim. E só aquilo ali existe. E tipo, a minha única estratégia, quando eu tô tendo uma crise mesmo, é de reparar quais cores tem no ambiente que eu tô. Ou de, tipo assim, passar a mão em lugares que a textura é diferente. Tipo assim, tenho uma mantinha na cama, aí eu passo. Ou a gatinha tá perto, eu passo a mão nela. Porque, tipo assim, aí você volta pro físico. Pra agora, né? Sim. E aí, mas é o único momento. Quando eu não reparo que eu tô... vivendo meu dia, ansiosa. Agora, nesse momento, eu preciso sentir quais são os... Entendeu? Eu já tô lá, meu cérebro já tá lá vivendo meus pensamentos há muito tempo. Que interessante. Foi engraçado você falar isso, como que a vida vai juntando as coisas pro momento certo, né? Porque ontem eu tava passeando com a Nala. Aí a Nala é meu cachorro, né? Acho que ficou meio claro. Aí eu tava passeando com ela na rua, entrei numa noia de olhar pra Nala, de começar a reparar a Nala. E aí a Nala tá tipo andando, cheirando, fazendo xixi, andando e me puxando. E eu tô assim, cara, a Nala tá presa numa coleira e ela não fica pensando, eu estou presa numa coleira, por quê? Porque eu tenho um dono, porque eu não sou livre. Porque eu fico numa casa. Porque eu só passei quando alguém quer me levar. Tipo assim, isso não passa na cabeça da Nala. O que a Nala tá fazendo ali? E ela, tipo assim, andando. Ela assim. Outro cachorro passou aqui, preciso fazer xixi. Aí ela faz xixi. Aí ela, cheiro estranho. Aí ela, gambá, caçar. Preciso gambá caçar. Preciso caçar o gambá. E aí, assim, ela pensa, né? Eu entendo que ela pensa. Porque, assim, eu acho que animais pensam, mas o pensamento deles não é contínuo, sabe? O pensamento deles é fragmentado. Não, e aí, assim, às vezes o cachorro vai, tipo assim, tá passeando, e aí ele não tá pensando que ele tá na coleira, ele não tá pensando que você tá atrás dele, e aí, tipo assim, ele olha, tipo, ajuda!
Aí vai lá, Júlia! E aí, tipo, depois volta, rua, esquilo, gambá. E aí, assim, aí dali 2 minutos ela, Júlia! Tipo assim, eles são assim. Exato. E aí eu fiquei assim, gente, ela não fica. E que isso deve ser bom, sabe? Tipo assim, ela tá realmente aqui. Ela tá cheirando as plantas. A gente reclama de consciência. Mas o problema de ter consciência é que é o Sadhguru. O Sadhguru é um guru aí do YouTube, ele é muito legal. Meu pai adora assistir ele, e aí depois meu pai traduz um pouco ele pra mim, porque às vezes é difícil entender o que ele tá falando, mas meu pai entende e passa pra mim. Aí ele fala muito assim, que o Sadhguru, ele fica, cara, o nosso cérebro é muito pica, né? Assim, o que a gente consegue pensar, a habilidade de ter consciência, a habilidade de pensar no futuro, a habilidade de planejar, isso é o que diferencia a gente das outras espécies, é o que fez a gente virar a humanidade. Mas também é a nossa pior sina, assim, é a coisa que mais atrapalha a gente, porque a gente não sabe lidar com essas habilidades. A gente não sabe desligar isso. Assim, agora eu não preciso usar essas habilidades, então eu posso só ficar aqui. E o Sadhguru, que é um guru indiano que medita muito, que tem todo esse negócio do consciousness, do awareness, né, e tal, ele consegue. Porque ele trabalha isso, né, ele tem esse negócio de parar ali, de meditar e de entender que ele não é o corpo e que ele não é a mente. Ele tem o corpo e ele tem a mente, mas ele não é nenhum dos dois. E aí eu fiquei pensando muito isso. Eu fiquei, cara, realmente, todos os meus problemas atuais, a gente não passa mais fome, frio e tal. A gente cria na nossa cabeça porque a gente tem consciência e porque a gente inventa. Porque a Nala, ela vive presa, ela só faz as coisas se eu deixar ela fazer. Ela só sai de casa se eu tirar ela de casa. E ela tá ali de boa. Tipo, ela acorda, ela dorme, ela come. Ela tá bem. Ela tá vivendo a vida dela, sabe? Então, a gente cria muito problema. O Eckhart Tolle lá, que é o cara do Poder do Agora, conta no início do livro, assim, como que ele teve essa virada de chave. Sou um pouco cética, hein? Ele era uma pessoa... ele era uma pessoa muito deprimida, com tendência suicida e coisas assim. E aí, um dia, ele tava, tipo... pensando nessas coisas, né, querendo se desviver, e aí ele falou, não aguento mais eu mesmo, né, não aguento mais ouvir a voz da minha cabeça. E aí nesse momento ele teve uma epifania, porque ele falou assim, se eu não aguento mais a voz na minha cabeça, é porque a voz na minha cabeça não sou eu. Tipo assim, se eu tô escutando alguém dentro da minha cabeça e eu tô reagindo a essa pessoa, essa voz não sou eu, tipo... Entendeu? Tá, então, e aí foi nesse negócio do, tipo, que ele não é a mente. Foi nesse negócio que o Sadhguru fala, eu não sou a mente. Eu tenho a mente. Não é nada de espírito, não. Não era isso não. Eu tava, porque, tipo assim, ele tava falando, essa voz não sou eu. Sim, essa voz é sua, mas você consegue, tipo... Porque existe uma distância. Porque no início do meu processo terapêutico, eu sempre projetava esses pensamentos em alguém. Era loucura, porque assim, eu tinha um afastamento tão grande de consciência que eu achava que, eu pensava tal coisa por culpa de fulano. Não vou dar nomes aqui pra não ser por quem foi culpado. Mas eu buscava culpados para os pensamentos que eu tinha, sendo que no final das contas, os pensamentos eram meus. E eram só pensamentos, não eram fatos da realidade. E isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje, que é tipo, ver o que é pensamento. E pensamento não é igual à realidade. Tipo, os meus pensamentos. Sim. Eu não sou meus pensamentos. E a realidade não são meus pensamentos. Sim. E aí é isso. E aí foi muito legal, porque a partir do momento que ele teve essa virada, do tipo, eu não sou a mente, ele começou a falar, então eu consigo desativar minha mente. Tipo assim, eu não preciso estar pensando o tempo todo. Ai, meu sonho. Era meu sonho. E aí ele começou a fazer esse negócio do poder do agora, do tipo, cara, a única coisa que existe é o aqui e o agora. Então se concentra no aqui e o agora. E aí esse ser que ele fala é meio que uma essência que tá atrás de tudo. Tipo, se você ficar quieto e se concentrar, você percebe que existe um silêncio e um ser. E aí, tipo, você medita. Tipo assim, por mais que tenha barulho, atrás do barulho tem um silêncio. Ou entre o barulho tem um silêncio. Ou entre as próprias palavras que a gente tá falando tem um silêncio. E aí você se concentrar nesse silêncio que existe por trás de tudo, é um pouco abstrato, mas na hora que você vai lendo... Não, eu tô pensando que eu tô, tipo assim... Uau! Tipo assim... Sabe? Eu tô assim, uau! E aí eu acho que isso funciona porque assim, se você se concentrar nesse ser, você volta pro agora, porque você tá concentrando nele. E aí eu acho que não é nem só por ele ser o ser, tipo, ser uma essência ou ser um silêncio. É só porque você voltou pro agora. E aí na hora que você voltou pro agora, você acalmou todos esses
furacões da sua cabeça e você tá no agora. E aí ele vai dando muitos exemplos ao longo do livro, tipo assim, se você, por exemplo, não adianta nada, você precisa fazer o seu TCC. Mas você quer... civilíssimo! Justamente pra identificar. Tá você bom. precisa fazer o seu TCC. Passei mal já. Mas aí você decide, tipo, assistir uma série. Só que aí, não adianta você assistir a série pensando que você tem que fazer seu TCC. Aceita que você decidiu assistir a série e esteja presente vendo a série. Acabou. Tipo assim, não pense mais do que isso. Não entra no, que horas que eu vou fazer meu TCC, eu sou uma péssima pessoa, qual vai ser minha punição? Porque aí você você acha que você merece uma punição, e aí você assiste nervoso, e aí você entende que essa é a sua punição. Então você pode assistir, porque você tá se punindo ali enquanto você assiste, porque você não tá relaxado. E essa última reflexão foi minha. Essa última reflexão foi minha. Essa da punição. Eu que fiz agora, nesse momento. Caralho! Uau! Entendeu? Então ele fala, tipo, só aceita as suas decisões e vive o momento do que você tá fazendo. Ele dá muitas dicas boas. Essa dica do ser, do silêncio por trás de todas as palavras, me pega. Porque todas as vezes que eu tentei, tipo, meio que entrar em contato com esse ser, que é basicamente o agora, né? É você entrar em contato com o agora. Ele chama de agora. Ele fala, você no agora, entra em contato com o agora. Realmente te acalma, cara. Realmente te acalma. Porque você para de usar o seu cérebro como seu inimigo, né? Os seus pensamentos. Nossa, é um saco, tipo assim... Eu tô nesse ponto, gente. Eu tô sem paciência nenhuma pra minha cabeça. Eu tô tipo assim, de fato, pô, é um saco. Você tá igual ele, né? No dia que ele entendeu. Ele ficou tipo assim, que saco, minha cabeça. Sim. Meu Deus. Eu tô lendo um livro no Kindle, chama Autocompaixão. Você pode ler também. Mas é de autoajuda? Tem um pouco. Amiga, mas a gente precisa de autoajuda. Olha como tá a mente do palhaço. Aí vai falar, a gente de autoajuda. Precisa de autoajuda. Nossa, juro. Muito bom esse momento. Dito isso, sim, é autoajuda. Tá, verdade. Talvez eu precise de autocompaixão. Enfim. Muito bom. Aí, dito isso, essa semana eu tinha que fazer uma apresentação pra um evento da faculdade. Não é, tipo assim, meu Deus, né? Tipo, uma coisa, tipo um congresso nacional, internacional, ia ter vários profissionais renomados da área. Ia ter os alunos da graduação, os nossos professores, enfim. E aí eu me inscrevi pra fazer a apresentação oral, né? Tipo, tinha apresentação de banner e amostra oral. Eu já me inscrevi pensando, meu trabalho não tem potencial, já é o início, né? Tipo assim, não vai ganhar, então deixa eu me inscrever aqui. E aí, recebi, você foi aprovada pra fazer a apresentação da amostra oral. Quanto mais importante é aquilo pra você, quanto mais peso tem aquilo pra você, mais você procrastina. É o que eu tenho, né, aprendido. E aí eu tinha que fazer essa apresentação, isso ficou o mês inteiro na minha cabeça. Tem que fazer apresentação, tem que fazer apresentação, tem que fazer apresentação. Foi mesmo, você falou várias vezes. Sim. E aí, antes de eu viajar, eu comecei a apresentação e aí eu travei na parte que eu sabia que eu ia travar, que era de fazer a discussão. E aí, antes de viajar, né, antes do feriado, na quarta-feira, eu falei, terminei, só falta fazer a discussão. Fiz a discussão antes de viajar. Tive tempo para fazer? Fiz. Deixei para fazer quando a gente tinha que enviar a apresentação até dia 23, no domingo, às 23h59. Tava eu na rodoviária, esperando o ônibus pra vir pra Juiz de Fora, de São Paulo pra Juiz de Fora, com o meu computador fazendo a apresentação. Tipo assim, 23h99 do domingo. Então, tipo assim, pensa numa coisa que poderia ter... Não vou dizer mal feita. Spoiler, ela ganhou o 2º lugar na premiação. É isso que eu ia falar. Não foi mal feita, porque o negócio, tipo assim, foi reconhecido. Mas, no momento que eu mandei, eu já mandei insatisfeita, pensando, poderia ter ficado melhor. E automaticamente eu já tava me culpando, porque fui eu que procrastinei aquele tempo todo. Eu podia ter feito antes, podia ter ficado pronto, podia ter ficado melhor. Sim. Eu podia ter feito de outro jeito. E aí, no momento que eu mandei... Beleza, falei, mandei esse problema, eu que resolvo na quarta. A apresentação era na quarta. Fui treinar na segunda, já tinha mandado no domingo, né? Pra comissão. Quando eu fui treinar, gente, meus slides estão podres. Eu odiei. Tipo assim, até a parte de metodologia tava ok. A partir dali, eu odiei todos os slides. Odiei os resultados que eu escolhi, porque eu não tava conseguindo discutir eles. Eu odiei o slide de conclusão, porque ficou com 2 pontos redundantes.
Odiei tudo. E aí, qual foi a minha primeira atitude? Não vou apresentar. Tá vendo, Beatriz? É isso aí. Se você não fez um negócio bem feito, Você não merece apresentou, isso. você merece não apresentar. Então, tipo assim, o meu primeiro ponto foi... Aí eu pensei isso quando eu te mandei os áudios na terça-feira. Falando que eu tava pensando em apresentar. Eu falei assim, cara, mas existem outras alternativas, sabe? Tipo assim, a menina da comissão falou que... Pô, mas o erro dos slides você corrige na fala. Não é grande coisa. Sim. Você falou, o Antônio falou, né? Tipo assim, pô, tira leite de pedra, cara. Se você não tá gostando, se você acha que tá difícil, se vira. Inventa o que fazer. E eu fiquei assim, não, mas eu não posso apresentar desse jeito. Mas no final das contas eu apresentei. E deu tudo certo, foi ótimo. Mas aí foram os pensamentos de ansiedade. Nossa, aí disso, meu filho, pra eu pensar que eu era incapaz o suficiente, que eu não deveria, que eu não... Por que que eu tava apresentando aquilo? Por que que eu ganhei? Por que que... Me questionando cada segundo. O que a Nala pensaria? Ela não pensaria. Ela ia ficar, ganhei pra empresa. Não, e antes disso ela ia ficar lá. Like a ballerina. Ela assim na cabeça dela. Se você pensar... Porque olha agora esse pensamento em que eu tive. Revolucionário. Se todos os nossos problemas são criados pela nossa mente, assim, a grande maioria deles... Alguns, tudo bem. Mas assim, a grande maioria deles. Ainda mais a gente com ansiedade generalizada. A gente, Já estou virgular. te diagnosticando aqui sem poder. Infere-se, logo, nossa mente cria realmente nossa realidade, igual aqueles galera fala no Instagram. Logo, você pode só pensar coisas legais. E aí você pode ficar tipo... céu é azul. Tipo, ai, tô no ateliê, é amarelo. Não, tava passando pra nada, tava, nossa, que planta bonita. Nossa, que nananã. Ou você pode, tipo, criar uma realidade na sua cabeça. Eu pensei pra gente finalizar. É você falando o seu desfecho até então com a sua relação com a ansiedade e eu as minhas medidas paliativas. Enquanto não fui. E assim, vou, não vou. Cenas para os próximos meses aí. Será que vou no psiquiatra? Será que eu não vou? Não sei. Mas assim, o que foi que você fez, né? Tipo assim, tá, tenho ansiedade, e aí? Então... Não, mentira. Foi antes de você, tá, vou procurar ajuda. E aí? Eu tive fases de ajuda. Então, eu procurei ajuda na pandemia, quando eu tava num processo que era mais ansioso, mas junto com deprimido também, porque era pandemia, né? Tava complicado. E aí eu tratei primeiro com antroposofia, foi muito bom, funcionou por muito tempo. Aí eu parei, só que aí depois eu tive uma outra onda, né, assim, de ansiedade, porque o transtorno, né, e tudo, que foi ano passado, no final do ano passado, meus pensamentos estavam muito ruins, eu tava vendo um lado ruim de tudo, eu não conseguia relaxar em nenhum momento, eu tava, tipo, na praia, e eu não conseguia relaxar, eu via problemas em todos os lados. Aí foi quando eu cheguei à conclusão de, poxa, realmente eu preciso de uma ajuda. Porque ir no psiquiatra também não é a única solução, né? Não é o que vai resolver. Ah, não, com certeza. É multifatorial, né? Todas essas coisas psicológicas são bio, psico, sócio, espirituais, né? Então... é sim. Então... É verdade. Então, eu falei, beleza, mas eu preciso de uma ajuda, né? Eu preciso de uma ajuda mesmo. E a gente sabe que remédio funciona pra essas coisas, né? Aí eu comecei a tomar um remedinho. O remédio me ajudou muito, eu virei uma pessoa funcional, porque eu percebi que eu tenho energia ao longo do dia, eu percebi que consigo fazer atividades da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Antes eu não conseguia, eu só funcionava no turno da manhã, só no turno da tarde, eu fazia uma atividade e já me exauria muito. Então eu voltei a funcionar. Uma coisa que eu voltei a fazer foi atividade física também, natação. Você não precisa ir na academia se você não gosta de academia, existem outros esportes, não entre nessa onda. Então assim, o esporte que deu pra mim foi a academia. O esporte que deu pra mim foi a natação, tá sendo ótimo. Mas eu não tenho um desfecho pra te falar, porque assim, apesar da minha qualidade de vida... Não vai ter um desfecho. Apesar da minha qualidade de vida ter melhorado muito, eu ainda tenho o aperto no peito humano constante. Tipo, eu tô com ele aqui agora. Eu estou com ele o dia inteiro. Essa semana ele tá muito pior. E tem algumas semanas que ele melhora. E aí eu estou buscando como eu vou melhorar isso, sabe? Então é todo esse processo de pensar nessas coisas, né? De fazer coisas que eu gosto, de melhorar minha rotina e tudo mais. Mas é um processo... Tenho fé, vai dar certo. Mas é um estresse crônico, realmente, que eu já tenho aí há muitos anos, né? E vai melhorar. Tá tudo bem.
Eu tô fazendo avaliação neuropsicológica agora também, que é uma coisa que eu queria fazer, pra poder ter um pouco mais de conhecimento sobre o meu próprio cérebro. Porque eu sempre senti que eu era uma pessoa um pouquinho diferente. I'm different, né? Não necessariamente, mas é porque realmente eu sempre fiz muitas coisas que as outras pessoas não faziam, né? Então eu tô investigando aí alguma coisa, né, enfim, que possa ter no meu cérebro. E se não tiver, pelo menos ele fala, diz assim, se não tiver um diagnóstico, pelo menos fala realmente como seu cérebro funciona. Então eu posso tentar montar estratégias dentro disso, né? E aí esse é o meu... É assim que tá. É assim que tá a minha situação atual. E meu, como é puramente mental, né? Eu não tenho. Menos quando eu tô tendo crise de ansiedade, né? Que eu tive muitas recentemente. Por causa de Eu ia perguntar, coisas acadêmicas. como é a sua crise de ansiedade? Como você sabe que você tá numa crise de ansiedade? Você já viu... Divertidamente? Sim. A hora que... A A hiperventila? ansiedade... Não, a hora que a ansiedade tá tendo a crise de ansiedade na cabeça da Riley. Que tipo assim, aquele furacão. Que ela vira aquele trem doido. Então, eu sinto que a minha cabeça fica assim. É engraçado, porque eu acho que de fora o que tá acontecendo é que eu tô assim, ó. E no que eu tô fazendo isso, tem 40 milhões de pensamentos, tipo assim, todos ruins. Tipo assim, você é incapaz, você é insuficiente, nananã, e não vai dar certo, e nada vai dar certo, e tudo dá errado, e tudo vai dar sempre errado, e ninguém te ama, nananã. Tipo assim, pensamento. Sim, desse jeito. E muitos ao mesmo tempo. E aí eu começo a chorar. E aí, tipo, choro. É basicamente isso, entendeu? Então, eu não tenho muita coisa física. Entendi. O que eu busquei fazer nesse tempo, e o que eu acho que, por eu não ter nada físico, não sei, talvez seja antes de eu tomar uma medicação, seja o que pode dar certo, é porque o que eu conversei com a minha psicóloga foi ela falando assim, você tem que procurar um mecanismo de se regular, porque na hora que eu tô tendo a crise, eu tenho esses pensamentos e aí eu penso assim, eu tô pensando coisas que não são verdade. Só que eu tento falar assim, não é verdade, não é assim, só que meu cérebro parece que ele fica assim, grudado nessas palavras, tipo assim, eu quero pensar que isso é verdade, não vou desacreditar disso agora, não quero desacreditar, é isso que eu quero pensar e é isso que vou pensar. Então, tipo assim, ela falou que eu tenho que buscar maneiras de me regular, que é o que eu tô fazendo, que é tipo assim, eu comprei um caderninho, e aí esse caderninho não é para momentos de crise de ansiedade, é pro meu dia a dia. Então, tipo assim, quando eu sinto que eu quero depositar pensamentos que estão sendo muitos naquele momento, eu paro tudo que eu tô fazendo e eu escrevo. Então, tipo assim, igual antes de eu treinar pra apresentar, quando o meu slide já tava um lixo, quando eu já tinha aceitado que eu ia apresentar e o meu slide tava ruim, antes de eu falar, tipo assim, pô, vai ser delicado, porque eu vou começar a ensaiar, eu vou começar a sentir todas essas coisas. E aí, antes de eu começar a ensaiar, eu escrevi. Tipo assim, escrevi tudo. Legal isso. E aí eu escrevi coisas, assim, se alguém ler meu caderninho um dia, eu vou ficar com muita vergonha. Porque são coisas assim, você é muito inteligente. Eu faço isso também. Entendeu? É tipo assim, você é muito inteligente, você é capaz, você pode fazer isso. Para de... Ai, tá ficando triste. Por que triste? Porque você é muito inteligente. E Sim, legal. E eu tenho que me falar isso, eu tenho que olhar no espelho e falar, você é Eu fico muito triste inteligente. de saber que você está triste. Triste não, que você está sofrendo, né, na sua cabeça. Mas vai passar. Porque aí eu escrevi essas coisas. Nós vamos conseguir. E aí eu escrevi essas coisas, e aí, tipo assim, eu coloco uma música que, pô, me deixa muito alto astral, tipo assim, erga essa cabeça, mexe o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. E aí eu fui, pô, e é isso aí, cara. E aí eu fui na academia, e aí eu tirei toda a ansiedade do meu corpo, peguei, tipo assim, muitos quilos no agachamento, tipo assim, eu vou colocar 50 quilos aqui, vou agachar, essa ansiedade vai sair na marra. E aí eu voltei pra casa e ensaiei minha apresentação. E aí foi isso. Então, tipo assim, o que eu estou fazendo? Procurar coisas para me regular. Aprendendo a se regular. E eu tô tornando as coisas mais conscientes. Porque eu acho que antes eu sentia muito tudo de maneira, tipo assim, que eu não conseguia racionalizar sobre, sabe? Eu conseguia racionalizar, mas eu não conseguia aceitar, enfrentar que eu estava vivendo aquilo. Porque eu preferia negar. Tipo assim, eu não posso pensar isso. Eu não posso viver isso. Não é minha realidade. Não quero. E eu não lidava com isso. Então, tipo assim, eu tô tentando lidar com tô isso. pensando, e aí? Né? E aí você escreve Tipo sobre. assim, pô, sim. E aí, essa semana foi a primeira vez que eu escrevi coisas que eu não gostaria de escrever, tipo assim, coisas ruins. Só que sem chorar. Tipo assim, eu escrevi e aí eu falei assim, e aí, né? Tem que enfrentar, né? Tipo assim, eu escrevi, eu não me acho inteligente, eu não me acho, sei o quê. Ok, partindo disso, o que eu posso fazer para aceitar, para ver o oposto? E aí, foi um sinal eu ter ganhado o segundo lugar da Nacional. Eu falei, né, pra você, tipo, amiga, olha aí, olha o universo te mostrando, olha os sinais, né, de que realmente é só a sua cabeça que tá criando isso. Agir como se tudo fosse dar certo. Que vai. Você pode, no
fim das contas, você pode só agir como se tudo fosse dar certo, porque vai. Porque vai. E se não der, você tô vai lidar pensando com essa nisso no meu TCC. frustração. Tô pensando nisso no meu TCC. Tipo, eu sei que eu vou entregar meu TCC. Eu vou passar no TCC. Sabe? Um dia eu vou sentar e vou terminar. Tá tudo bem. Um dia. A gente fazendo qualquer coisa antes de fazer o TCC. E no É final isso. das contas, isso aqui foi um cacto. E eu acho que agora ele já tá ficando duro, mas ele ficou um cacto muito torto. Ah, amiga, dá pra tentar pintar pra melhorar ele. Mas é um porta-anel e eu vi que dá certo. Sim. Aham. E esse aqui eu vou pintar pra ser alguma fruta. Ou um kiwi, vai ou dar uma certo. laranja, ou um limão, ou um ovo, tá? Mas ele precisaria estar meio... Tá, enfim. Mas aí é isso. Deixa ele aí assim, que aí ele vai secar. E eu vou pintar. E acho que é isso. Nossa, né? aí, ó, se eu ficou... Porra! Aí a Júlia ficou um vídeo inteiro no meu... Eu acabei meu cacto, comecei um prato liso, sem nada, apenas isso. E você fez uma obra de arte, pra variar. Porque, aliás, especialzinha. Mostra. Eu gostei. Peraí, não terminei. Há uns tempos atrás, quando eu tava começando no meu processo de aceitar que eu tenho pensamentos ruins, de aceitar que eu tenho ansiedade, ouvir pessoas falando sobre isso, ou ver pessoas falando sobre isso, me fazia instantaneamente chorar. Então, assim, se você precisou chorar, ou se você precisa chorar vendo isso, espero que eu seja essa pessoa igual a Elora foi pra mim, que eu vi vídeos da Elora. Que é muito bom também. Então, assim, você precisa passar por todo o processo, né? Você precisa aceitar que você tá assim, e você precisa saber o que você vai fazer com isso. Você precisa encarar, sabe? Você precisa admitir, você precisa assumir. Sim. E, então, lidar. Nós somos aqui suas amigas pra conversar sobre essas coisas, se você não tem amigos pra conversar sobre isso. Ou se você tem amigos pra conversar sobre isso e você não quer. Ou se você tem amigos que você conversa sobre isso e mesmo assim você quer ouvir. Sim. Para todos os gostos. Realmente tem várias outras coisas que a gente pensa sobre isso que a gente não falou aqui, porque, né, gente, vídeos são recortes. Se você tem sugestão de alguma outra coisa pra gente conversar, manda aí. Talvez o próximo vídeo seja sobre aquilo. Talvez não, nunca mais eu faço promessas sobre a isso. gente criou uma expectativa que a gente não cumpriu. Também. Aprenda a lidar com isso. Esse aqui foi o meu bicho-pau de biscuit. Ele ainda tem que secar pra eu pintar ele, mas eu acho que na hora que eu pintar e ele ficar durinho, vai ficar legal. Tá tipo assim, perfeito. Primeira vez que ela fez isso na vida. Esse é meu primeiro biscuit, bicho-pau. O meu. Tá, é isso. É isso. Então tá bom. Então tá bom. Muitas horas. Tchau. 10h30 da noite. Nossa,